O céu e o inferno, ou justiça divina, segundo o Espiritismo, contarda o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. 40 séculos nos separam de Moisés, e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, senão consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Tirar hábito de um espírito é uma coisa complicada. E nós estamos na Terra, sempre recebendo a enxertia de espíritos que vêm de outros planetas para impulsionar o progresso da Terra, mas a parte moral fica presa, porque muitas das vezes, muitos espíritos encarnados e desencarnados se entregam gostosamente aos vícios da Terra, chegando ao mundo espiritual marcado pela mesma necessidade de melhoria de quanto veio reencarnar. No livro Iniciação Viagem Astral, a equipe do Miramês está passando por uma estrada, e os espíritos fazendo sua viagem para onde tinha que fazer um socorro, e vê que de dentro de um ônibus, uma pessoa fazia uma grande oração e um fulcro de luz elevava-se aos céus. Então a equipe vai até o ônibus e de repente deparam-se com um grupo de espíritos tentando hipnotizar o motorista para que ele dormisse, e de vez em quando ele dava umas cochiladas. Então eles chegam, socorrem ali o motorista, tiram aqueles espíritos de dentro do ônibus e vão procurar saber quem é aquela pessoa que estava fazendo a oração. E essa senhora, em desdobramento, que ela continuou dormindo, agregou-se à campanha, ao grupo que estava fazendo o trabalho, a caravana do Miramês, como eles falam, e começa a fazer, então, aproveitando aquele momento, fazendo um tratamento nas pessoas que estavam dentro do ônibus. E ela fala que, devido ao grande apego às coisas materiais, a mão de estátua, ela estava ainda no processo reencarnatório, tentando ajudar outros espíritos com os mesmos vícios. Então nós temos que aprender a entender que temos que ser o nosso bom terapeuta. E o bom terapeuta não pode ser bonzinho, ele tem que ser mau. Olhar e falar assim, você tem tal defeito, você tem que corrigir. Mas olhe no seu espelho, fale para você mesmo, quais os defeitos que você tem. Nós precisamos aprender a nos corrigir. Senão, a gente não melhora nada, a gente continua do mesmo jeito, no mesmo patamar, no mesmo lugar. Foi preciso a poderosa opinião dos não-ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas a falta de fogueiras prevalece ainda as perseguições materiais e morais, tão radicada está no homem a ideia da crueldade divina. Ainda vemos um Deus vingativo, um Deus egoísta, que achamos que assim como nós temos uma visão do mundo, Deus vai ter aquela mesma visão que nós. Tirar isso de um espírito, repito, é bem delicado, é bem complicado. As reuniões mediúnicas fazem um grande trabalho de educação do espírito, esclarecimento dos espíritos. Mas muitas das vezes os espíritos encarnados que ali estão mantêm-se em outros níveis de vício, tão complicados quanto aqueles que tentam ajudar os espíritos encarnados que lá comparecem. Nutrido por sentimentos inculcados desde a infância, poderá o homem estranhar que Deus, que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? Se a gente fala assim, ó, Deus vai te castigar, olha, faz isso não que Deus não gosta. A criança vai crescer sempre, Deus vai castigar. Numa certa idade, quando ele assume a razão, em vez de falar que Deus vai castigar, eu castigo. E aí vai criando uma série de celeumas, uma série de problemas que vai passando de geração em geração, mantendo um atraso moral na Terra. Porque a pessoa transfere para o outro a função de castigar, de corrigir, e não olha-se para si mesmo. O grande problema é que nós temos que treinar a olhar para nós mesmos. Nós temos 2 exemplos de educação na Terra, que às vezes eu cito aqui nos estudos. A Suécia, que passam para a gente uma extrema liberalidade, e o Japão, que também passam para a gente uma coisa muito cheia de regras, muito conservadora. Portanto, são 2 extremos. E no meio do caminho tem uma infinidade de gradações que nós precisamos parar, olhar e repensar como nós vamos nos conduzir.
Sim, são filósofos ímpios, como querem alguns, que se hão escandalizado, vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São eles que o mostram aos homens na plenitude da sua grandeza, desejando-o, despojando-o de paixões e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida. Então, quando vai esclarecer à população de que Deus é mais justo, Deus não pode ser um Deus que pune, um Deus que maltrata, um Deus que persegue, são taxados de filósofos ímpios. Então, nós precisamos raciocinar que Deus é um ser sumamente bom, justo, misericordioso, e a partir daí nós temos que começar a entender a grandeza de Deus, a grandeza da misericórdia divina, para sermos então melhores, para sermos então aqueles que edificam o bem, que constroem o bem, que fortalecem o bem ao longo de sua caminhada. Nós todos, como filhos de Deus, como artífices da nossa imortalidade, temos que aprender a raciocinar e ensinar para as crianças que um Deus é bom e justo. Não existe o inferno eterno e nem existem as personificações do mal. Apenas espíritos rebeldes, necessitados de autoeducação para chegarem um dia à perfeição. E irão chegar, independente da forma com que nós acreditemos, a forma com que venhamos a agir. Mas todos nós temos que fazer a nossa quarta parte de aprimoramento íntimo, de fortalecimento interior, para procurarmos construir uma manhã de paz, de luz e fraternidade ao longo da nossa existência. Neste ponto, a religião tem ganho em dignidade, o que tem perdido em prestígio exterior. Porque, se homens há devotados à forma, maior é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento, pelo coração. Então, para que a religião cresça verdadeiramente, ajude as pessoas a serem melhores, elas têm que mostrar um Deus bom, um Deus justo, um Deus que nos ajuda, que nos impulsiona. Assim, nós vamos procurar trabalhar intimamente para nos fortalecer, para nos aprimorar. Precisamos, pois, então, treinar a trabalhar os nossos sentimentos para entendermos um Deus justo, bom e misericordioso, e assim passarmos aos nossos jovens a ideia de um Deus bom, justo e misericordioso, para que a força da bondade então cresça nas pessoas. Não tem jeito da gente achar que vai acontecer um milagre da nossa vida para que nós nos livremos das nossas faltas simplesmente porque acreditamos. E continuarmos agindo com as mesmas insensatezes, com as mesmas faltas de amor ao próximo, com a mesma falta de respeito pelos nossos semelhantes. Faz-se necessário trabalharmos intimamente para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Mas, ao lado destes, quantos não têm sido levados, sem mais reflexão, a negarem toda a providência? O modo porque a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em ceticismo para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus, ele próprio, à falta de um mais perfeito. Então vamos ter uma infinidade de ações e de situações que as pessoas agem, que as pessoas tomam posturas, porque quando se fala que tem um diabo que é tão forte quanto Deus, ou qualquer outra representação do mal tão forte quanto Deus, muitos jovens acabam optando por outros caminhos, que o jovem, muitas das vezes, ele quer o desafio, ele não importa aquilo que vai acontecer no amanhã, ele nem pensa às vezes no amanhã, ele quer o desafio do agora. Portanto, é necessário conduzirmos o entendimento e a razão da pessoa para que ela possa entender as lógicas e as consequências de seus atos. E assim, a gente vai entendendo cada vez um pouco mais desse céu e desse inferno que a justiça divina traz para nós. A misericórdia divina sempre nos dá a oportunidade de nos aprimorarmos, de nos fazermos melhores, e para isso a doutrina espírita vem de uma forma muito bem colocada, nos dando a razão e o entendimento das nossas causas e efeitos no presente e no futuro, todas interligadas com o passado remoto ou um pouco mais próximo, mas
O Espírito eterno e imortal é o ator e aquele que age segundo a sua vontade, segundo a sua determinação, segundo a sua disciplina ou a sua indisciplina, mas seguindo sempre aprisionado à justiça divina que o faz aperfeiçoar-se num dado momento. Por isso que nós temos que trabalhar a bondade, mostrar às crianças a importância da bondade, para que todos nós possamos ser bons.